Bem-vindo ao canal Hoje no Mundo Católico. Salve Maria! Hoje, dia 13 de junho, celebramos a vida e o legado de vários santos e beatos que marcaram a história da Igreja com sua fé, coragem e dedicação a Deus. Cada um desses santos viveu em diferentes épocas e lugares, enfrentando desafios únicos, mas todos testemunharam a fé cristã de maneira exemplar. Vamos mergulhar profundamente nas histórias desses incríveis homens e mulheres de Deus. Em Roma, junto à Via Salária Antiga, celebramos os santos Blasto e Diógenes, mártires. Pouco se sabe sobre suas vidas específicas, mas sua dedicação à fé cristã é evidente pelo sacrifício que fizeram. Blasto e Diógenes foram martirizados em um período em que o Império Romano perseguia severamente os cristãos. Sua disposição de enfrentar a morte em vez de renunciar a Cristo é um poderoso testemunho de fé e coragem. Eles nos lembram da importância de permanecer firmes em nossas convicções, mesmo quando enfrentamos adversidades extremas. Em Apolônia, na Macedônia, hoje Pojane, na Albânia, celebramos os santos Isauro, Inocêncio, Félix, Hérmias, Peregrino e Basílio, mártires. Esses 6 mártires são lembrados por sua firmeza na fé durante um período de intensa perseguição. Eles foram presos e submetidos a torturas por se recusarem a sacrificar aos deuses pagãos. Sua resistência e eventual martírio servem como um testemunho de sua profunda fé em Cristo e da força espiritual que os sustentava. A história desses mártires é um lembrete da importância de nossa fé e da necessidade de defendê-la, independentemente das circunstâncias. Em Doróstoro, na Mésia, hoje Silistra, na Bulgária, celebramos os santos mártires Nicandro e Marciano, soldados que se recusaram a sacrificar aos deuses durante a perseguição do imperador Diocleciano. O governador Máximo ofereceu-lhes riqueza e posições de prestígio em troca de sua apostasia, mas eles permaneceram firmes em sua fé. Como resultado, foram condenados à morte. Sua coragem em face da tentação e da morte é um exemplo poderoso de fidelidade a Cristo. Nicandro e Marciano nos ensinam que a verdadeira fé não pode ser comprada e que o compromisso com Cristo é mais valioso do que qualquer recompensa terrena. Em Besançon, na Gália Leonense, atualmente na França, celebramos Santo Antídio, bispo e mártir. Durante a invasão dos vândalos, Antídio permaneceu com seu povo, defendendo-os e confortando-os em meio ao caos. Ele foi capturado e morto por sua fé. A vida de Santo Antídio é um exemplo de liderança corajosa e dedicação ao rebanho que lhe foi confiado. Sua disposição de enfrentar a morte por amor ao seu povo e sua fé é uma poderosa lembrança da responsabilidade dos líderes espirituais de proteger e guiar seu rebanho, mesmo em tempos de grande perigo. Na Bitínia, território da atual Turquia, celebramos Santo Hipácio, egúmeno do mosteiro dos Rufinianos. Hipácio foi conhecido por sua vida austera e seus rigorosos jejuns, ensinando aos seus discípulos a perfeita obediência à observância monástica e aos leigos o verdadeiro temor de Deus. Ele viveu durante o século V, uma época de grandes desafios para a Igreja. Hipácio é lembrado por sua dedicação à vida monástica e por seu exemplo de humildade e disciplina. Sua vida é um testemunho do poder da oração e da importância de viver uma vida centrada em Deus. Na Bretanha Menor, atualmente território da França, celebramos Santo Herveu, eremita. Herveu, cego de nascença, é conhecido por sua alegria e pela forma como cantava a felicidade do paraíso. Apesar de sua deficiência, ele dedicou sua vida a Deus, vivendo em isolamento e oração. Herveu é lembrado por sua capacidade de encontrar alegria em meio às dificuldades e por sua fé inabalável. Sua vida é um exemplo de como a verdadeira alegria e paz vem da fé em Deus, não das circunstâncias externas. Herveu nos ensina a buscar a alegria em Deus, mesmo em meio às adversidades. Em Orleans, na Gália, também na atual França, celebramos Santo Avito, abade. Avito viveu durante o século VI e é lembrado por sua dedicação à vida monástica e por sua liderança espiritual. Ele guiou sua comunidade com sabedoria e compaixão, dedicando-se à oração e ao serviço aos outros. A vida de Avito é um testemunho do poder da vida monástica em moldar líderes espirituais fortes e compassivos. Ele nos lembra da importância de uma vida de oração e serviço na busca pela santidade.
Em Pisa, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, celebramos São Rainério, um homem que viveu como pobre e peregrino por Cristo. Rainério abandonou uma vida de conforto para seguir a Cristo de forma mais radical, dedicando-se à peregrinação e à pobreza voluntária. Ele é lembrado por sua simplicidade de vida e sua devoção a Deus. A vida de Rainério nos desafia a reconsiderar nossas próprias prioridades e a buscar uma vida de maior simplicidade e devoção a Deus. Sua dedicação ao caminho de Cristo nos inspira a viver de maneira mais autêntica e desprendida. Em Lorvão, Portugal, celebramos a Beata Teresa de Portugal, que é lembrada junto com suas irmãs Sancha e Mafalda. Teresa, após a morte do marido, dedicou-se à vida religiosa, fundando um convento e dedicando sua vida à oração e ao serviço. Ela é lembrada por sua piedade e sua dedicação à vida monástica. A vida de Teresa nos lembra da importância da devoção a Deus e do serviço aos outros. Seu exemplo de renúncia às riquezas e poder terrenos em favor de uma vida dedicada a Deus nos inspira a buscar a santidade em nossas próprias vidas. Em Veneza, Itália, celebramos o beato Pedro Gambacorta, fundador da Ordem dos Eremitas de São Jerônimo. Pedro teve um início de vida tumultuado, mas encontrou sua vocação em servir a Deus, fundando uma ordem religiosa que acolhia e convertia ladrões e criminosos. Sua vida é um testemunho do poder transformador da graça de Deus e da importância da misericórdia e do perdão. Pedro nos ensina que ninguém está além do alcance da redenção e que a vida dedicada a Deus pode transformar até mesmo os mais endurecidos corações. Em Nápoles, Itália, celebramos o beato Paulo Burali, da Ordem dos Clérigos Regrantes Teatinos. Paulo foi bispo de Piacenza e depois bispo de Nápoles, onde trabalhou incansavelmente para restaurar a disciplina da Igreja e confirmar a fé do povo. Sua dedicação à reforma e ao fortalecimento da fé em tempos de desafio é um exemplo poderoso de liderança espiritual. Paulo nos lembra da importância da reforma contínua e do zelo pastoral na vida da Igreja. Sua vida é um testemunho do poder da liderança espiritual em guiar e fortalecer a comunidade de fé. Num barco ancorado ao largo de Rochefort, na França, celebramos o beato Philippe Papon, presbítero e mártir. Durante a Revolução Francesa, Felipe foi preso por sua fé e condenado à prisão em uma galera. Ele continuou a ministrar aos seus companheiros prisioneiros até sua morte. Felipe é um exemplo de coragem e fé inabalável em face da perseguição. Sua vida e martírio nos lembram da importância de permanecer firmes em nossa fé, mesmo em tempos de grande adversidade. Em Qualin, no Tonkin, hoje no Vietnã, celebramos São Pedro da mártir. Pedro, um carpinteiro e sacristão, permaneceu firme em sua fé apesar de ser torturado com muitos suplícios no tempo do imperador Tuduk. Ele morreu na fogueira, testemunhando sua fé até o último momento. A coragem e a fé de Pedro são um poderoso exemplo de fidelidade a Cristo, mesmo diante da morte. Sua vida nos inspira a manter nossa fé, não importa quais desafios possamos enfrentar. Finalmente, no mosteiro de Santa Maria do Deserto, em Casseneuil, perto de Toulouse, na França, celebramos o beato José Maria Cassan, presbítero da Ordem Cisterciense da Antiga Observância, trapista. José Maria é lembrado por seu exemplo de penitência, constância e paciência nos sofrimentos e na enfermidade. Sua vida de devoção e sacrifício é um poderoso testemunho de fé e dedicação a Deus. José Maria nos ensina a encontrar força e consolo em Deus, mesmo em meio ao sofrimento e à dor. Cada um desses santos e beatos nos oferece um exemplo poderoso de fé, coragem e dedicação a Deus. Que suas vidas e testemunhos nos inspirem a viver nossa fé com mais intensidade e compromisso. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Hoje no Mundo Católico para mais vídeos sobre a história e os santos da nossa Santa Igreja Católica. Que a vida e o exemplo desses santos nos inspirem a buscar uma vida de fé, coragem e obediência a Deus. Que eles intercedam por nós, fortalecendo nossa fé e nos conduzindo a uma maior intimidade com Cristo. Salve Maria! Santos e mártires de Deus, rogai por nós.